nova e com a colaboração do relógio. E este projeto Art for Adaptation tem o objetivo de comunicar a ciência das alterações climáticas de uma forma alternativa, através da arte, usando a arte e assim também envolver as pessoas nesta temática. Estás há quanto tempo aqui? Em Portugal? Neste trabalho específico? Neste trabalho específico desde setembro. E hoje venho aqui apresentar uma parte do projeto, uma atividade que tenho estado a desenvolver na Escola António Arroio, e estou muito feliz por ter aqui alguns dos alunos que tiveram que tentar participar no projeto, e vocês também vão ter a oportunidade de falar com estes artistas jovens para ter um ponto de vista deles. Ok. Como é que isto anda para a frente? Como é que era? Não. Estava a funcionar também há um bocado, não foi? Vai funcionar outra vez. Ou não está? Espera, está on? Isto funciona, mas isto não. Isso normalmente é para dar tiros, não é? Ora, então vai ser assim, não faz mal. Também não funciona. Olha. Mas aí funciona hoje? Eu espaço. Ok. Então, o tema foi alterações climáticas, arte e capacitação, e também foi-me pedido dar uma pequena introdução às alterações climáticas, uma vez que este seminário é o único com esta temática, então vou dar assim uma pequena introdução ao que são as alterações observadas, das alterações climáticas, que cenários futuros existem, e vou falar um pouco sobre os conceitos de mitigação, adaptação, resiliência e transformação. E depois então vamos falar do projeto Art for Change e Art for Adaptation, e da atividade com a escola. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre alterações climáticas, que estão ligados a um fenómeno que é chamado a grande aceleração, que basicamente é um crescimento exponencial de uma série de fatores depois da Segunda Guerra Mundial, incluindo um crescimento exponencial da população humana, da atividade económica, da produção e consumo de recursos, dos transportes, dos fluxos de comunicação, etc. E isso está para ver também em gráficos. Vocês têm aqui alguns indicadores socioeconómicos e podem ver até 1950, que é sempre a linha traçada, um crescimento assim contínuo, e depois dessa linha então um crescimento muito rápido em todos os fatores. Isso aqui também. Isso também se verifica nos indicadores biofísicos. A tendência é sempre a mesma. Isto levou ao Painel Internacional das Alterações Climáticas, que é o IPCC, que é a fonte mais fiável que hoje em dia temos sobre a temática das alterações climáticas. Levou-os a constatar que não existe dúvida sobre a influência do homem sobre o sistema climático, isso então são as alterações observadas. Outro trabalho desse painel é a criação de cenários futuros, e no último relatório, que foi desenvolvido pelo IPCC, tem-se usado os cenários RCPs, isto é quer dizer, Representative Concentration Pathways. Isso tem a ver com o forçamento radioativo na atmosfera, e existem aqui 4 cenários. Estes são os cenários de emissões de gases de estufa, e, por exemplo, aqui vai de 2000 até 2100, e o cenário, por exemplo, aqui a linha azul,
projeta que depois de 2020 há uma redução dos gases com efeito de estufa até aproximar o zero, até 2100. Por outro lado, temos o RCP 8.5, que é um crescimento contínuo das alterações das emissões, é o chamado business as usual. E depois no meio ainda temos dois cenários médios. O que é que isto significa, estes cenários, para, por exemplo, para a temperatura média da superfície da Terra? Aqui temos os dois cenários extremos. Temos de um lado o 2.6, aquele da redução das emissões, e do outro lado o 8.5, que é o business as usual. O que se pode observar nestes mapas é que em qualquer um destes cenários temos um aumento da temperatura média, mesmo com uma redução significativa das emissões. Isso é um ponto. Outro ponto importante é que esse aumento da temperatura nunca é igual em todo o lado do planeta. Ou seja, há regiões mesmo que têm um aumento assim bastante superior ao resto, e aqui neste cenário assim mais gravoso, do 8.5, essa tendência ainda é mais acentuada. Quanto à precipitação média, também podemos ver que há sempre uma alteração do padrão da precipitação, mesmo no cenário 2.6, que é este aqui do lado esquerdo, outra vez, que existe em algumas áreas do planeta existe uma redução. Não sei se dá para ver muito bem, mas, por exemplo, a Península Ibérica é uma dessas áreas onde se projeta uma redução na precipitação, mesmo no melhor cenário de uma redução drástica das emissões. Agora, e também há uma distribuição diferente da precipitação. Esta tendência ainda mais acentuada no cenário mais grave. Okay? O business as usual é mantendo-se o comportamento... Exatamente. Vamos continuar como não se fosse nada. Sim, assim. Então, quer dizer, mesmo que mudemos os comportamentos, vai sempre haver uma alteração. Sim? Sim. Ou seja, tu tens aqui isto é o observado, certo? De 1986 é tipo, digamos, os dados base, né? Comparando com o final do século, tens sempre uma alteração. Okay? Isso tem a ver com as alterações que já se tem vindo também a observar e que vão agravar. Pronto, ou seja, o que estava a dizer, a influência do homem no sistema climático é sempre evidente e vai sempre acontecer. Isto tem vindo já há alguns anos, tem-se apostado na mitigação. A mitigação é o esforço na redução dos gases com efeito de estufa. Começou, por exemplo, com o famoso protocolo de Kyoto e depois, mais recentemente, o Acordo de Paris. E queria falar um pouco o que é que o Acordo de Paris diz. O Acordo de Paris, os Estados que assinaram comprometeram-se ou têm o objetivo de manter o aumento da temperatura média abaixo dos 2 graus e possivelmente ainda abaixo de 1,5 graus. Isso com base na melhor ciência e tendo em conta a ideia da equidade, ou seja, que os países desenvolvidos têm que fazer um esforço maior e têm que ajudar os países em desenvolvimento para alcançar este objetivo. O que é que isto significa? Aqui tens, por exemplo, o business as usual, não é? Isto é antes de Paris, são as emissões, o aumento das emissões desde 1980 até 2017 e
o que se projetava, se continuássemos assim, era um aumento entre 4 e 6 graus. Agora, com Paris, queria-se alcançar os 2 graus, certo? No entanto, todos os Estados que assinaram depois declararam as emissões que vão reduzir, ou seja, vamos reduzir X, Portugal vai reduzir X, a Alemanha X, etc. e por aí. Se essa soma dessas reduções, sim, destes compromissos, ainda vai dar em 3 a 4 graus, ou seja, não é bem o que se pretende, não é? Então, para conseguir os 2 graus, o que é preciso acontecer? Basicamente, temos que inverter a tendência do aumento das emissões. Temos 3 anos para inverter a tendência, até 2020, e depois, a partir daí, as emissões têm que reduzir drasticamente até quase chegar a um net zero emissões em 2050. E pronto, não é fácil, não digo que é impossível, mas tem que haver uma alteração do pensamento, eventualmente. Olha, o reconhecimento que existem sempre alterações climáticas tem vindo também a apoiar a ideia da adaptação. A adaptação é um processo de ajustamento ao clima atual e projetado e aos seus efeitos. A ideia da adaptação é ligada ao conceito da vulnerabilidade, que às vezes é usado em sinónimo, mas não é bem um sinónimo. A vulnerabilidade é a propensão, a predisposição do elemento, a um conjunto de elementos, para serem impactados negativamente. Ora, o que é que isto significa? A vulnerabilidade é influenciada por uma série de fatores. Temos, por um lado, aqui a exposição, e a exposição é diretamente ligado aos parâmetros climáticos, por exemplo, à magnitude do evento, à temperatura, à precipitação, ou a um evento extremo. Esta é a exposição. Depois, por outro lado, temos a suscetibilidade, que determina o grau a partir de um sistema é afetado à exposição do clima, que isso tem a ver, por exemplo, com a topografia. Um determinado solo é mais resistente à erosão, ou consegue absorver mais chuva ou menos chuva. Tem a ver também com exatamente, pronto. E a combinação, então, da exposição dos fatores climáticos com a sustentabilidade ou sensibilidade, como também se diz, é o impacto potencial. E, por outro lado, ainda temos a capacidade adaptativa, ou a capacidade de adaptação, que é o aptidão de um sistema, ou de uma instituição, ou do homem, ou dos organismos, para as ajustarem aos diferentes impactos potenciais das alterações climáticas. Isso tem a ver também, por exemplo, numa sociedade, se temos muitas pessoas analfabetas, tem muitos fatores sociais que influenciam aqui, tem uma capacidade menor de adaptação. Se temos muitos idosos, também a capacidade de adaptação é menor. Então, o que se normalmente faz nas estratégias de adaptação é diminuir o impacto e aumentar a capacidade adaptativa. Mas quem é que faz esses estudos? Esses estudos? Saber que os idosos têm Quem? menos capacidade de adaptação. Quem faz esses estudos, isso é considerado que é um facto, sim.
Porque imagina, num evento extremo tem mais dificuldade de se movimentarem, onde... Certo? Sim, isso foi só um exemplo. Assumindo que em média os jovens têm mais capacidade de andar, de aguentar. E de ter informação não tem, também. Dizer assim. Pronto, sim. Nem os idosos são inaptos para fazer coisas. Não é isso. Estou para pensar, coisa fixe. Outra ideia, outro conceito bastante falado é da resiliência. A resiliência, o termo vem da ecologia e a ideia era que um sistema pode, depois do choque, voltar ao estado inicial. A ideia do bounce back pode voltar ao estado inicial no sentido de ter as mesmas capacidades, as mesmas características, etc. Essa ideia também foi utilizada nas alterações climáticas, no entanto também foi criticada no sentido, mas será que queremos voltar para o estado inicial e ser pretendido ou devíamos então bounce forward, saltar para a frente para outra realidade? Isto aqui é um cartoon sobre isso, do bounce back e do forward, de ganhar uma nova perspectiva, etc. Críticas sobre estes conceitos. Uma crítica bastante falada é que a adaptação e a vulnerabilidade parecem que são delineados pelos cenários futuros e o nosso desafio maior é adaptar-nos a um futuro que já é decidido, já foi decidido. E isso, por um lado, pode criar uma certa resignação, é assim que se diz? Resignar, pode nos levar a resignar, a acomodar, em vez de lutar por um futuro diferente. Essas ideias, esses esquemas que eu acabei de mostrar também, não têm em conta talvez o suficiente a complexidade dos fatores humanos e alguma crítica já é muito pertinente, porque os humanos não funcionam sempre como às vezes se quer quantificar as dimensões humanas, não é? E o que eu já disse, acomodar a mudança em vez de contestá-la, e esses conceitos também não questionam as estruturas, os sistemas e os comportamentos que levam a essa vulnerabilidade social e, no fundo, também às alterações climáticas, ou seja, não é questionado a nossa dependência ao petróleo, não é questionado a ideia do crescimento económico sem fim, ou seja, o foco está sempre nas novas tecnologias, nos regulamentos, nas políticas e nas práticas que, no fundo, possibilitam a sociedade viver com mudança em vez de questionar. Mais críticas têm a ver com a vulnerabilidade que muitas pessoas vulneráveis, chamadas vulneráveis, são as pessoas que também têm pouca influência sobre a economia política, têm pouca voz e essa parte não é questionada, não é? E o foco está sempre quem é vulnerável em vez de porquê. E outra crítica sobre o conceito da resiliência é o facto de ser resistente à mudança e de promover uma mudança só nas margens ou criar uma falsa expectativa de segurança e dar sempre preferência a uma estabilidade a curto prazo em vez de pensar ao bem-estar humano a longo prazo. Por isso também o conceito da transformação tem vindo a ser apoiado cada vez mais, também na comunidade científica, e a ideia da transformação é que tem que haver uma mudança tanto quantitativa como qualitativa na estrutura
na forma e no significado. E, por exemplo, aqui tem uma borboleta a nascer de uma obrigada, ou a água transformar-se em um estado gasoso. O que é que isso significa para as alterações climáticas? Eu utilizo este framework, este esquema, que é o esquema das 3 esferas da transformação, onde a transformação tem que acontecer, começa no centro, com a esfera prática, onde se situam os indicadores, os resultados que podem ser medidos e que normalmente onde se concentra toda a atenção nas estratégias, nas novas tecnologias, nas inovações socioculturais e tecnológicas. Essa é a esfera onde nós temos feito um bom trabalho. Aqui também as mudanças de comportamento, tudo isso está nesta esfera. E normalmente estamos muito confortáveis de trabalhar nesta área. Mas à volta desta esfera prática, existe uma esfera política onde situam os sistemas, estruturas, que definem, no fundo, o que acontece depois na esfera prática. Nesta esfera incluímos os sistemas económicos, os sistemas políticos, legais, sociais e culturais. E aqui se define as regras do jogo do poder, basicamente. E se define quais são os problemas, quais são as soluções para esses problemas e quais não são problemas, o que se debate ou não debate. Aqui também situam os movimentos sociais, a ação coletiva, revoluções, lobbying e também os sistemas naturais, como o sistema climático, os ecossistemas, sistemas hídricos. E depois ainda existe a esfera pessoal, então essa é completamente desconfortável para todos os políticos e muitos cientistas também. Tenho que dizer que é a esfera pessoal dos valores, das crenças, das visões do mundo e dos paradigmas. E nesta esfera, então, nascem os discursos, nascem os paradigmas que depois influenciam o enquadramento das questões que são colocadas ou não são colocadas, as ações que são priorizadas e nas esferas políticas e práticas, ou seja, uma mudança nessa esfera pessoal, a nível dos valores, depois se reflete também numa forma diferente de olhar para os sistemas, olhar para a política e também olhar para o mundo e interagir com ele, no fundo. E a hipótese que eu coloco neste projeto é que a arte tem o poder de influenciar as 3 esferas e daí ter um poder transformador. E então, vamos falar um pouco sobre este projeto artístico. Aqui já vocês veem algumas imagens dos alunos que participaram neste projeto. Então, este projeto foi uma colaboração com o António Arroio, como já disse, e com a Universidade de Oslo. E neste projeto houve uma parte teórica, uma parte de formação sobre alterações climáticas, depois houve uma parte de reflexão sobre a pegada de carbono, sobre hábitos, sobre normas sociais, sobre sistemas, estruturas, valores, visões do mundo, e talvez já conseguem reconhecer aqui um bocado as esferas, e houve um projeto artístico. E aqui estão eles, é uma turma do 11º ano da escola. Isso foi no primeiro dia do projeto. Então o projeto... Ela está mais quem? Onde é que tu estás? Eu estou armado em quarto com os óculos. Já vi. Não estou a ver, Bernardo. Eu estava muito escondido.
Foi... Este? És este? Acho diferente. Este? Não, não, não. Não. Esqueci, Obrigada, amigo. Estava todos a dormir, a fazer uma linha de televisão. Acordaram. Então, como é que o projeto funcionou? Temos aqui os participantes, não é? Aos participantes foi colocado um desafio, aos alunos, que foi adotar um hábito mais sustentável por 30 dias. Foi escolha livre e foi, por exemplo, alguns escolheram ser vegetarianos, outros andar só de transportes públicos, outros a poupar água, outros a consumir menos, outros a não comer carne processada, etc. Não posso saber quais foram as escolhas. Eu acho que eles depois vão falar sobre isso. Sim? E pronto, então eles todos adotaram esse desafio por 30 dias. Durante esses 30 dias, interagiram com uma plataforma digital que lhes forneceu questões de reflexão e depois também refletimos em grupo, em discussões de grupo, e onde eles partilharam também essas reflexões, partilharam imagens, partilharam texto e depois no final dos 30 dias desenvolveram um projeto artístico sobre o que significa mudar um hábito. Então, em termos teóricos, nós refletimos sobre hábitos, sobre obstáculos encontrados, isto foi na primeira semana, e na segunda semana já falámos sobre normas sociais que nos afetam e que influenciam e como nós influenciamos eventualmente outras pessoas que nos rodeiam com os atos que decidimos. Depois, o poder dos sistemas que impedem ou facilitam uma mudança individual ou coletiva. E depois, na quarta semana, falámos sobre valores e crenças. E agora queria só mostrar rapidamente o portal. Como é que eu faço isto? Está aqui. Então, este é o portal. E aqui vocês podem ver alguns dos posts dos últimos. Aqui é o Xavier, por exemplo, que fiz um projeto sobre mobilidade. Cá mais dias, mas quem estava aqui? Pronto. Sobre isso mesmo. Pois é, sim. A Maria fez muitos posts. Não. Maria encheu um bocado aí o horizonte. Esta plataforma é norueguesa. Sim. Isto foi. Há alguém na Noruega a fazer também o mesmo Sim, projeto? sim. Muitos, aliás. É a primeira vez que acontece em Portugal, mas na Noruega está a acontecer, não sei se, acho que agora também, mas há uma série de escolas que estiveram a fazer e um primeiro ano da universidade também na geografia fizeram. Sim. Agora, voltando aqui. Ok? Então, adaptando o projeto ao esquema, depois o aconteceu é aqui no centro, na esfera prática, a parte da mudança de hábito e depois também a produção artística, que é a parte prática do projeto. No entanto, também aconteceram aqui uma série de alterações no que diz respeito a relações com os recursos relacionados com a mudança de hábitos, tipo uma mudança de perspectiva, ou eventualmente também os ripple effects. Os ripple effects podem ser como nós influenciarmos outras pessoas com a nossa mudança, que também eventualmente seguiram o exemplo, e depois na esfera pessoal, novos conhecimentos e mudança de valores. E aqui agora queria só partilhar alguns, aqui já estão imagens também de uma aluna, e são aqui alguns dos testemunhos
das conversas de grupo, que estive a facilitar. Não sei, posso ler ou alguém quer ler? Querem ler? São de vocês? Não são de vocês? Alguns são de vocês, mas são de outras pessoas também que não estão aqui? Sim, posso ler? Posso começar? Sim. Desde pequeno temos trabalhos relacionados com o poupar água, mas sempre pensamos que não acontece a nós e lá fora não chega a nós, por isso ficamos no nosso caminho. O challenge dá-nos melhor percepção das coisas porque é mais direto para perceber que as coisas estão a ficar muito mais graves. Outro? Eu posso ler. Já sabia algumas coisas, mas o projeto permitiu pesquisar mais sobre, por exemplo, a poluição, o consumismo, quem produz a maior parte do lixo, etc. É a parte prática que afeta mais. Agora sinto que me culpado sempre que saio de casa e deixo as luzes ligadas. És tu? No início do challenge já tinha a noção sobre a problemática da água, mas quando comecei a estudar mais este tema, parece que tinha um efeito imã, as informações vinham ter comigo. Isto começou a me preocupar imenso e comecei a ter mais cuidado ainda. Desde que o challenge acabou, continuo com as mesmas rotinas e os mesmos hábitos. Eu tive uma obsessão com uma e devo dizer que ela me diz Queres ler o teu? Eu tinha uma opção com nuggets e devo dizer que há um mês não como nuggets. Agora já são 3 meses quase. Conseguimos aqui. és uma tangerina! É um nuggets. Eu também deixei de comer fast food em geral, totalmente. Ontem aconteceu muito, então fui comprar tudo e fiz um hambúrguer em casa. António. Eu pensei que estava mesmo a falar. A série do gasto de licença. E agora o último, que também, e uma imagem também. Este projeto passou do saber, porque todos nós sabíamos que havia aquecimento global, para o agir. A ação que fizemos, por muito mais pequena que seja, deu-nos uma consciência diferente da situação global do que só saber. Começámos a pensar mais no que podíamos fazer e no que realmente se passa. É uma realidade, não é algo muito distante que eventualmente um dia nos vai afetar. Não, já está a afetar. Quem foi? Não sei. Foi há domingos? Não, tem mais. Não. A Rita. A imagem é a Rita. Não importa, pronto. Mas agora se calhar vocês podem mostrar os vossos. Então, eles tiveram a desenvolver depois um desdobrável e agora ainda estão a fazer um cartaz que fica do outro lado, mas o do desdobrável já está feito e se calhar também posso passar aos outros e vocês. Eu tenho aqui o meu. Então, do palco aos artistas, depois ainda posso mostrar os próximos passos. Portanto, vamos finalizar os cartazes. Estamos a planear uma exposição e se gostarem do projeto, sigam-nos no Facebook e no Instagram, onde vamos anunciar. Quem é o Zé Pedro? É alguém. E pronto, onde vamos também anunciar essa exposição que vai acontecer. Pronto, então se calhar passo a palavra. Xavier. Não vá. Até Ok. Então, basicamente, nós estivemos a desenvolver uns desdobráveis e o meu tema foi a mobilidade e deixar basicamente um carro de lado e andar em transportes públicos, andar a pé, se possível, ou agora também falo nas novas bicicletas aí de Lisboa que estão aí baratíssimas e qualquer um pode andar. Pronto. Isto começa bem. Esta capa, isto não é Mondrian nem nada desse género. Isto foi a minha tentativa de basicamente ver uma cidade de cima e estão a ver aquelas cenas das time-lapses em que os faróis dos carros ficam completamente arrastados. E então, basicamente, estes quadrados são os prédios e estes arrastos são tipo os faróis dos carros para sinalizar movimento, o excesso de movimento. Pronto.
Ok, a primeira página é esta, a falar, eu vou tipo piorzinho para o melhorzinho. Então. Não tens um para a gente ver, não? Com as mãos. Não. Então, basicamente, isto é os transportes públicos, em primeiro lugar. Falo do autocarro, do metro e do elétrico, que são os mais utilizados, é óbvio. E aqui, isto é mais informativo do que qualquer outra coisa. E já explico porque é que eu optei por uma cena mais informativa. Bem, eu falo basicamente autocarro, tarifa de bordo, e depois eu digo, a rede dos autocarros estende-se por um X km. O metro é a mesma coisa e o elétrico é a mesma coisa. A seguir, eu falo dos passos, aqui com... Depois podes passar. Sim, eu passo. Sim. O Xavier também foi muito engraçado porque ele basicamente obrigou o pai também a andar a transportes. Sim, o meu pai alinhou. E pronto, e até poupar dinheiro. Poupar dinheiro. Foi... Para comprar cigarros. Pois, muito possível. Não, mas teve efeitos positivos, de facto. Porque uma pessoa a andar de transportes públicos, por exemplo, meu pai, eu moro na Graça, o meu pai trabalha em Oeiras. E pronto, ele fez as contas todas. Se eu for de carro para Oeiras, gasto X com a gasolina. Se não for, vou de transportes, compro o passe, quanto é que eu poupo? E ele poupou 120 euros. Que fixe! E não é isso. Olha, eu queria fazer um pano. Um boi da cigarra. Um boi da cigarrada. Deu-te algum desse dinheiro ou não? Deu-te algum desse dinheiro? Deu. Por acaso deu. Ok. Mas, lá está, eu falo da tarifa de bordo e então, ok, sendo que a tarifa de bordo é horrível e, cara, vou falar dos passos. Então, falei aqui, até posso citar, existem vários tipos de passos destinados para os utentes mais frequentes dos transportes. Os passos variam de preços dependente da variedade de transportes inscritos no respectivo passo. Os passos variam entre os 36 euros e 95 euros por mês. E depois eu falo, lá está, das novas bicicletas de Lisboa, a Gira. Basicamente está agora em quase todo o lado de Lisboa, pelo menos está a expandir bastante. E o que eu escrevi foi: para quem quiser ter uma mobilidade mais ecológica e saudável, pode optar por andar numa bicicleta Gira. Para utilizar basta descarregar a app Gira, selecionar o passe, utilizar e estacionar numa estação Gira, quando acabar de utilizar. Os passos variam entre os 2 euros e os 25 euros. E isto tem 3 preços, aliás. Os 2 euros é por dia, se uma pessoa assim espontaneamente, vou andar de bicicleta, 2 euros. Depois é, se não me engano, acho que é 12 euros por mês e 25 euros anuais. E 25 euros anuais é bestial. Se uma pessoa utilizar aquilo com frequência, aquilo é mesmo bom. Mas porquê que tu escolheste a Gira? Porquê que eu escolhi a Gira? Porque basicamente é aquilo que agora anda aí na moda. E também eu vi um vídeo. Pronto, a Câmara Municipal também e tal, nós somos muito bons, mas há que tirar o chapéu à Câmara porque eles até estão mesmo a apostar numa mobilidade mais sustentável, mais ecológica e tal, e eles estão mesmo a esforçar-se por isso. Eles até fizeram uma time-lapse que eu vi no Facebook há uns tempos. Fizeram uma time-lapse e compararam quantas bicicletas é que passaram num dia em 2012 e quantas bicicletas é que passaram num dia em 2017 no respectivo local durante o dia inteiro. E foi, se não me engano, bem, umas 100 bicicletas em 2012 e agora estão quase 100 e tal.
e é bastante positivo. Mas esse movimento, como tu sabes, começou dos cidadãos, não começou da Sim, claro. Isso eu acho que é mesmo importante guardar no teu coração, porque não foi alguém que veio de fora que disse agora vamos todos a andar de bicicleta. Foram as próprias pessoas que disseram desculpa, mas as bicicletas têm que poder passar na rua. E de tanto andar, de tanto caminhar na rua com as bicicletas, elas começaram a aparecer, pois claro, só houve quem disse que isso podia ser negócio e eventualmente houve quem disse que isso poderia ser uma forma de se respirar um bocadinho menos mal. E Já agora é um projeto da EML. pois. Mas ao menos que eles façam alguma coisa de jeito, não é? Ao menos. Matam-nos a todos, mas já não tem bicicleta. Eles agora também estão na graça, pois, enfim. São os donos do espaço público. Pois. Não há nada a fazer. Pois não, Xavier, deixa lá. A não ser partir aquilo tudo, mas isso eu ligo, na boa, mas já. E pronto, e por fim, isto são só 3 páginas. E por fim, eu falo em andar a pé. Pronto, andar a pé, que é o mais básico, mais sustentável, mais saudável e com menos emissões. Pronto, andar a pé, não há limites, não há passos, não há custos. Os custos que existem para andar a pé dependem da vontade de cada pessoa. É ecológico, saudável e ilimitado. Agora depende de ti se queres poupar o teu planeta, poupar a tua carteira, poupar a tua saúde e a dos outros. Se é saudável, deixa o carro lá. E a minha outra capa é basicamente uma checklist de tarefas e baseia-me um bocado de ok, agora vou um bocado abranger a cena do challenge todo e fazer aqui a minha contracapa. Eu peguei em alguns temas dos meus colegas, nomeadamente uma dieta mais saudável, poupar energia, consumir produtos biológicos, evitar plástico descartável, andar menos de carro e poupar a água. E o meu, como foi andar menos de carro, pus aqui um check. E também para dar aquela percepção de que tudo bem, já ando menos de carro ou já vou andar menos de carro, mas ainda há mais coisas para fazer. Pronto. E é isto que eu tenho. Foi o meu trabalho. E a história de andar a pé, como é que foi? A história de andar a pé. Experimentei. Mas pronto, não é lá grande cena. Prefiro andar de bike, basicamente. Eu ando mais bike. Obrigada. Não, Acho que experimentar andar a pé é muito devagar. o quê? Acho que andar a pé é muito devagar. Não, mas eu também, quando vou fora de Lisboa, vou fazer caminhadas, não sei o quê, e pego pela mesma cabeça, ok, bora gastar calorias e tal. Que seco, coitadas das calorias. Quem quer ser o próximo? Acho que para vocês, Então vai. E dá-me aí o Os 3 meses é muito tempo. Isso pode ficar aí depois para distribuir. Sim, ora, depois Aliás, só tem que Dás-te um janota. Então, pessoal, muito grupo da tarde. Vim aqui mostrar o meu trabalho. Agora sim, o problema foi mesmo com os meus colegas. Apenas o que eu disse que ia fazer era diferente. Eu optei por tentar evitar carne processada, porque é mesmo impossível não comer carne processada. Hoje em dia, o processado basicamente nos dias de hoje é quase impossível. É quase impossível. Nos dias de hoje é impossível. Foi o desafio dele. Não, é comer carne e comer não processada, isso não dá a dizer, não. Ok. É mesmo quase impossível. Portanto, agora sim, eu desesperado, não somente a impressão desesperada que eu fiz, acho que é que sim, não é o final. Mas isso não é o final, isso é um protótipo muito antes. Por exemplo, este aqui é o final, tenho agora aqui nas minhas mãos. É totalmente diferente desse, vocês repararam, isso mesmo totalmente diferente desse. Então começo logo pelo cartaz, porque eu tenho que tentar esquecer disto. Basicamente é uma vaquinha que diz carne, que eu achei bastante interessante. Deixa agora ver a vaquinha, desculpa. Eu ia jurar que era o meu fã. Agora ainda falta escrever processado aqui em baixo, que ainda falta fazer as coisas. Agora, esta parte ainda está em processo de construção, está aqui várias guias e apontamentos que tenho de apontar e depois corrigir depois. Aquilo que estão a apontar para dentro. Portanto, o cartaz é uma vaquinha que diz carne e isto é bastante interessante. Depois, passamos logo para a capa. Uau. A capa é um bife e uma espécie de processado. O que é que eu fiz? Carne processada. Processada é esta ideia. Depois, continuando,
Temos aqui o bifinho que agora vira um peixinho e começa a nadar. Porquê começa a nadar? Porque o texto que aqui diz é necessário 15 ml de água para criar um bife. Portanto, é necessário 15 ml de água para criar uma vaca. Que achei que é uma quantidade de água mesmo este ano. Desculpa, 15 minutos de água para Que é uma vaca. Mas que água não é? Pois é, uma vaca não dá só um bife. Sim, mas por exemplo, fiz a escolha de 1000 litros por bife, 15 ml por vaca. E achei mesmo muito água. Depois, continuando, fiz uma espécie de pop-up que esperava, que é basicamente a vaca azul, mas uma cor serena, e depois já meio por um vermelho, uma cor brusca, e fiz as partes do bife sai, etc. Por exemplo, aqui a parte do rabiós, que é as partes passadas, que é a parte de cima, a parte do bife, e etc. É muito interessante. Dá mesmo para abrir e fechar. Está muito fixe o teu elefante vaca. Depois, aqui eu queria falar da poluição, porque 1/3 da poluição dos gases mundialmente é derivada da carne processada e etc. Eu também achei que não gostei nada. Então eu fiz 3 fábricas e 3 passarinhos. Agora os passarinhos estão a tentar fugir da fábrica, mas um deles não consegue e vai morrer pelo caminho. Depois também tem autocolantes. Sim, eu trouxe autocolantes para toda a gente. Fiz autocolantes que são as ilustrações do desdobrável. Vocês podem ficar com os que quiserem, fiz 76 se não me engano, mas muitos deles já esgotaram. Por exemplo, este peixinho já esgotou. O peixe vivo. Sim, já esgotou. Era o mais engraçado. Mas tenho bifes, tenho a carne e tenho os passarinhos. Depois, o passarinho está a fugir. Um terço da emissão de gases de todo o mundo é responsável pela produção de comida. E aqui eu peguei no exemplo concreto do McDonald's. Do quê? Do McDonald's. Toda a gente sabe como é que faz mal e os vários aditivos e conservantes que eles têm, no entanto, toda a gente come. Isto é bastante interessante. E também tem factos interessantes sobre o mesmo. Por exemplo, em cada bife estão presentes 100 vacas diferentes, que é uma coisa mesmo ridícula. Se tiver alguma, não é? Se tiver uma pelo menos tem sangue. Exato. Estou 99 e aquela coisa que é passar 100 horas. Depois, no último desesperável, tinha mesmo muita mais informação. E estava uma coisa excessiva, então decidi tirar a maior parte dela. Decidi trocar por ilustrações. Depois, no final, é o peixinho de bife contente. Anteriormente ele estava descontente, estava bem feliz, e agora está contente. Porque as pessoas ficam mais informadas e ficam a transmitir isso. Depois juntei a passar os documentos e estou bem, vou acabar a jogar. Mas conta lá sobre ti. É assim, a minha experiência foi um bocado... Todos do lado pessoal. A minha experiência foi um bocado interessante, porque eu antes era mesmo viciado por nuggets e por McDonald's. Eu cheguei a ter problemas de saúde por causa disso. Não sei. Foi bastante. Por exemplo, havia dias que eu via mesmo o coração e eu não conseguia respirar, porque comia mesmo tantos nuggets. Estava a passar a vida do Mac, eu queria descansar a trabalhar e ir com o Mac, comia nuggets sempre. 5 caixas de nuggets, 2 milhões de reais. Queres um balde? Eu via sempre. E gostava de dizer que queres 5 caixas de nuggets, 2 milhões de reais e uma Coca-Cola. Eu escrevi mesmo um texto a explicar porque eu queria aquilo. E porque é que eu votava por Mac e não Burger King. E porque é que eu pedi 5 caixas e não 4 ou não 6 e porque 2 milhões de reais. Tinha tudo estudado e tudo. Então foi difícil? Foi difícil. Foi fácil porque eu já tinha problemas, eu sabia que tinha existido a coisa. Então dessa maneira foi fácil. Mas eu deixei de comer, foi difícil aos primeiros tempos, mas depois foi mesmo muito fácil. Eu percebi agora já não como. Raramente vou lá ao Mac, acho que é bastante. Mas tu não ias com amigos e amigas? Ia muitas vezes sozinho, é por isso que eu passo muito tempo em transportes. E entre transportes há um distanciamento de autocarros, então eu costumo ir para o Mac e passar esse tempo. Agora fico no PC a trabalhar uma coisa melhor. Opa, vai para a rua. É a próxima. A próxima que é. Depois, acho que acabei. Fiquei um bocado difícil, mas foi fácil. Quem que é agora? Mas crescimento está pronto. Depois podias começar a fazer também. Sim. É pouco. Também tenho um amigo e um iPhone. Também tenho um amigo. Eu também posso passar por mim. O que é que fez um mundo desdobrável? Ai, desculpa. Estou pequenininho.
à volta de uma dieta mais saudável e, de certa forma, adaptar tanto uma mais saudável como que seja menos poluente e mais sustentável para o nosso mundo. Ou seja, surgiu logo a ideia de uma dieta biológica. Obviamente não num todo, porque ia ser um contraste, não um contraste, mas uma diferença logo muito rápida se eu passasse de produtos normais para produtos biológicos, assim, neste espaço de tempo. E pronto, o meu desdobrável basicamente é uma reflexão do meu diário de bordo, que foi-nos proposto fazer um diário analógico, com papéis reciclados e não sei o que eu tinha lá em casa, e então foi isso que eu fiz, e nesse diário eu tentava todos os dias escrever uma nota sobre como é que estava a correr este processo, e pronto, e eu decidi, gostei tanto do resultado final desse diário de bordo, decidi adaptá-lo para o meu desdobrável. E decidi então torná-lo uma coisa mais pessoal e, em vez de ser tão informativa, mostrar mais um bocado como correu a minha experiência. E então, na primeira página, eu digo basicamente onde comprar e onde encontrar estes produtos biológicos. E tenho aqui um mapa perto da zona de Lisboa, a zona de Arroios, Alvalade, onde eu passo mais o meu tempo. E estive a identificar lojas onde eu possa, de facto, comprar estes produtos. Também estabelecemos objetivos, enquanto os ia comprar, para ajudarem não só a melhorar a minha alimentação, mas a pegar em mim e outros challenges que eu possa também ajudar o mundo. Como, por exemplo, ir a pé para as lojas, que também vai de encontro com o challenge do Xavier, levar um saco de pano em vez de estar a comprar um saco de plástico ou algo assim, e comprar apenas a quantidade necessária para não estar a deitar coisas para o lixo que não tem necessidade nenhuma. Na segunda página eu decidi pôr receitas rápidas, porque, pronto, lá está, ok, que o facto de eu usar alimentos biológicos não requer que eu procure outras receitas, mas já que eu também queria usar esse aspecto e melhorar a minha alimentação, porque não descobrir receitas que sejam rápidas e que me incentivem a procurar novos sabores e procurar novos alimentos. E então foi isso que eu fiz, e tenho aqui também uma shopping list para eu pronto, ter tudo, saber o que é que eu tenho que comprar. E na última página eu decidi fazer o meu momento de reflexão, que era qual era o meu objetivo com este projeto, que basicamente encontra-se entre o ajudar o ambiente e ajudar a mim própria, e também influenciar as pessoas à minha volta, que foi algo que eu retirei muito deste challenge, que foi influenciar as outras pessoas, nem tanto a fazerem a minha dieta ou o challenge que eu estava a fazer, mas a inspirarem-se a fazer as coisas delas, e de certa forma eu consegui ajudar a minha mãe e a minha irmã, que moram comigo, para terem uma noção um bocado disso, e tentei explicar também o que eu queria alcançar com esta ideia. Pronto, foi. Olha, a Patrícia gosta muito de cozinhar e está sempre a inventar combinações. Eu também adoro cozinhar, mas não gosto muito bem. Não tenho muito jeito. Olha, e o que é que tu descobriste assim de sabores que não. Os sabores são quase inteiros. Mesmo. Sim, mas um sabor que tu não te lembrasses de ter. Pois. Estás a dizer os sabores das coisas, vá lá, que tu já conhecias. Mas olha que o biológico também tem as costas largas, não é? Lá porque diz biológico às vezes, mas pois, pronto. sim, não, mas o que me aconteceu também parece que foi quase de propósito, foi uma coincidência, que uma amiga da minha mãe também faz agricultura biológica, e um dia cheguei a casa com um saco de limões, um saco de tangerinas, um saco gigante com mini limões e mini tangerinas, e fiquei assim, bem. E pronto, foi isso que eu tenho, mas em relação a sabores, massas chinesas foi uma coisa que eu fui fazer com cenouras biológicas e brócolis, essas coisas todas, foi um novo mundo para mim agora. Pronto, não sei se... Já viram o desdobrado dela? Olha, esse rosa. Obrigada, já te ouviste. É essa era a mais. É de quê? É dela. Next, sim ou Bernardo? Eu ia falar daqui. Queres falar? Eu ia falar daqui. Choice is yours. O meu trabalho é sobre consumismo
porque gostou de ser um challenge. Isto agora não é para me gabar, mas eu já sou vegetariana, também já ando a pé, minha mãe não tem carro. E eu não. Sei lá, uma coisa que eu tipo, tento não ser muito consumista, mesmo assim eu sou muito. Quero sempre ter cenas, estou sempre a comer muita comida lá na escola. E muitas delas é de plástico, eu estou sempre a comer, então tenho e nunca trago comida de casa porque não tenho tempo, então vou trabalhar sobre isso. E foi um bocadinho mais tipo uma sátira, tipo, eu não sei, foi só tipo um bocadinho a gozar e a ser irónica e sarcástica, porque é mais ou menos assim que eu sou. Aqui está, já não faço coisas, está aqui a dizer tipo uma orelha com um brinco e um preço, porque a gente tem um preço. Tipo, depois tem uma televisão com código de barras, porque televisão, média, whatever. Tipo, está sempre a tentar vender-nos coisas e enganam-nos e basicamente isso. Mas isto foi um recibo que eu fiz no dia antes que a Júlia ter vindo. Eu estava só cansada, muito sozinha em casa e fui só ao tipo, um restaurante tipo grill e como sou vegetariana, que eu era tipo de comidinhas carnes. Eu fui comprar só arroz, batatas, salteados e gastei dinheiro. Mesmo lá estou, podia só ter cozinhado. Então é branco e escrevi que era um desperdício. Pensei que era o próprio talão que era o Sim, sim. O talão também, mas está aqui dentro. Depois tenho aqui a falar sobre comprar a segunda mão, que é tipo Cool Kids by Thrift Shops, é para exame, não sei. Porque é onde eu compro a minha roupa para não usar a fast fashion, não sei se já ouviram falar. Que é. Opa. É que todas as. E é tipo. Então, as roupas das lojas mais famosas e são feitas por criancinhas na China ou adultos na China, não sei. Mas. Só não percebeu o que tu disseste. Fast fashion. Sim, fast fashion. E depois estamos sempre a comprar coisas novas e coisas novas mudam e compra-se mais e a roupa das lojas vai para o lixo e depois é de má qualidade, estamos sempre a comprar outros novos. E eu, então eu deixei de comprar, só compro coisas, sapatos, acessórios e pernas e isso, por isso só o resto compro tudo na Alemanha, tem também alguns escândalos, mas também não posso. Porque onde é que eu compro a roupa, não é? Eu também, ao pé da minha casa também há bem lojas tipo de segunda mão, Retro City, coisas da América e tal, são coisas bem fixes. E também compro para camisolas dos meus amigos, por isso. Exatamente, as camisolas dos amigos. A Margarida às vezes inventa aqui uma espécie de umas feiras, aqui, pronto, fora aqui também, espécie de umas feiras, cada um traz as suas roupas, não é? Sim. E depois tu só querias um bocadinho arejar, não precisas de uma coisa nova, não. E assim, pronto, eu fico com essas calças durante um mês, estou contente com a minha roupa nova, e tu levas estas. Sim, acontece bem vezes, no outro dia eu sei que eu deixei aqui em cima da minha saia, um amigo meu ofereceu umas calças que tenho há 6 meses, ainda são minhas. Eu vejo todos os dias na escola. Pronto, e depois aqui tem remédios, que é para a felicidade. Inspirei-me isto num filme que é, eu não sei o nome em português, mas é Requiem for a Dream. Sim, que é com o dos 30 Seconds to Mars, não sei como é que chama. Mas ele. É um artigo. Jared Leto? Isso, é mesmo. Esse. Foi mais ou menos sobre isso, sobre as pessoas precisando de compromisso e ser felizes. Depois isto foi. Smart, já vendemos. Depois foi aqui uma rapariga a comer noodles do próprio cérebro, porque acabámos por comer comida. Por exemplo, lá na escola, toda a gente come noodles, daqueles que sempre é tão mal. É tipo, eu comia bué também, mas aquilo é mesmo muito mau, tem só químicos e é. Vamos ver, mas pronto. E pronto, ela come porcaria, depois o corpo dela fica mesmo podre, não é? E pronto, o cérebro também, provavelmente. Então é mais ou menos isto que eu fiz aqui. Depois aqui fiz um clichêzinho de uma rapariga com coisas de cirurgia para ver se ficava mais bonita, porque as pessoas dizem é preciso ter estes padrões de beleza, mas não é só, obviamente não é só para tipo julgar por as pessoas mal, não é só para tipo criticar as mulheres ou os homens, é mesmo só para ganhar dinheiro. Depois aqui pus também um texto do. Eu já posso entregar. É o texto de Transpotting. A primeira parte que é choose a life, choose a career, choose a family, porque também. Foi fixe fazer isso.
Pois, quis ver a nota, mas pronto. É verdade, é cadeiras. Isso é estranho. Bernardo, bora lá. Olá, boa tarde, ainda não nos tínhamos visto, eu sou o Fernando. Eu disse agora simplesmente. Tenho 3 anos de Ok, então basicamente o meu challenge era um bocado diferente dos challenges dos meus amigos, colegas de turma, porque basicamente eu já pratico algumas coisas, alguns atos, como por exemplo, para ajudar o ambiente, muitas vezes é por escolha minha, muitas vezes é por socorro. Então, pronto. Eu decidi fazer uma coisa diferente que fazia pouco, que era aproveitar os espaços verdes que existiam na minha região, na minha zona. Então eu decidi fazer isso. Fui lá durante os 30 dias, aliás, um mês. Reparei em várias coisas, em vários acontecimentos. O primeiro acontecimento que me marcou mais é, de facto, por exemplo, durante os 30 dias vi uma criança ou duas a realmente utilizar os espaços parques que existiam, ou algo assim. A maior parte estava ocupado em casa a jogar PlayStation, assim. Pronto, basicamente a minha zona não é muito grande, então nós conhecemos todos uns aos outros, todos sempre nas mesmas escolas, sabemos mais ou menos as cidades, cuidamos uns dos outros e tal. Então sabia mais ou menos o que as crianças estavam a fazer quando nós estavam ali. Qual é que é a tua zona? É razão. Então eu tive uma ideia, a minha ideia inicial, que eu acabei por não utilizar. A minha ideia inicial foi, basicamente, eu tinha uma ideia que era demonstrar o quão os miúdos hoje em dia estavam agarrados às tecnologias. A minha ideia inicial era basicamente utilizar um dos zombies, que era quanto mais agarrados às tecnologias os miúdos estavam, mais zombies ficavam, e quanto menos agarrados, mais ou menos se tornavam. Pronto. Eu acabei por não realizar essa ideia por causa também tem a ver com a educação que os pais dão, que recebem dos pais, e eu não sou pai, portanto não sei muito bem como educar uma criança. Portanto eu decidi. Mas os que são? Nem os pais, nem os pais. Nunca sabes educar uma criança. Pronto, então eu decidi muito bem eu decidi optar por uma coisa que eu conhecia, basicamente estes pequenos hábitos que eu já praticava e que de facto ajudavam o ambiente. Então eu decidi mesmo investir e ir por esse caminho, porque era um caminho que eu achava correto e mais simples de fazer às pessoas. Pronto, então eu fiz este desdobrável, ao número de estes bonequinhos que eu fiz. E basicamente eu fiz um desdobrável, o meu público-alvo para o desdobrável foram os adolescentes, porque, na minha opinião, eu acho que a altura certa para mudar de hábitos, para desenvolver uma opinião diferente à que já tínhamos, formatada pelos pais e pela sociedade, é a adolescência. Ou seja, nós ainda estamos sempre atentos, ou pelo menos eu estou, né? Sempre atentos ao redor, ao que nos passa e ainda não temos muito bem a nossa mente construída e é a altura perfeita para mudar. Portanto, eu fiz um desdobrável de um adolescente para os adolescentes, tentei fazer isso, não utilizei a linguagem formal que os meus colegas utilizaram nos seus textos, não escrevi grandes textos. Basicamente utilizei calão, não tão exagerado, para não parecer que foi falso, mas sim um calão regular que nós todos usamos no dia a dia. E pronto, utilizei isso, por exemplo, o título em 6 cenas que ninguém faz. E depois eu vou exibo com essas coisas, que são coisas simplesmente básicas e fáceis e que ajudam de facto, tipo o ambiente. Por exemplo, banhos de 5 minutos. 5 minutos pode parecer muito pouco tempo para alguns, né? Mas no banho não é necessário mais. A maior parte das pessoas ou dos adolescentes ficam no banho a ouvir música, eu acho isso muito estranho. Mas banho de emoção? Tipo, chuveiro, sim. Desculpa. Ouvir música? Sim. Não há de ser com headphones. Não há de ser com não. Isso é bem estranho. Eu fui para a casa de banho. Eu por acaso Por gosto causa da de música e Eu vejo vídeos, mesmo áudios, podcasts. Pessoalmente, eu estava a ver, a apanhar um pouco de Deve haver já outra coisa. pronto. Depois retirei
ideias, dos pontos já dos desdobráveis e dos challenges dos meus amigos. Por exemplo, do Xavier, que é basicamente andar a pé e trocar o carro por uma opção mais viável. Para os adolescentes, uma das opções mais viáveis, como ele já falou, é a bicicleta. Portanto, o segundo conselho é esse mesmo, trocar o carro por uma bike. O terceiro conselho é basicamente uma coisa que o meu pai me chateia sempre por fazer, e que eu já faço claramente graças a ele, que é desligar as luzes se não estão a utilizar o espaço ou o quarto ou qualquer divisão da casa. Outra coisa muito importante e pouca energia, que por acaso muita pouca a malta não sabe, é desligar as coisas das tomadas mesmo quando elas estão desligadas. Por exemplo, se vocês tiverem tipo aquelas cenas que se ligar a tomada e ficam várias tomadas. Sim, pronto, Uma extensão. sim, uma extensão. Se vocês utilizarem uma extensão, não é necessário tipo, desligar da tomada, porque o botão da extensão corta a eletricidade toda. Mas se vocês estiverem ligados, por exemplo, o projetor estático ou o computador, imagina que o projetor está ligado a uma tomada diretamente. Mesmo estando, por exemplo, o botão do on ou off, não corta a eletricidade, metes no stand-by, e esse stand-by gasta eletricidade. Portanto, se ligar da tomada, é tipo, literalmente cortar a eletricidade. Pronto. A quarta, calma. Ok, está certo. A quarta, calma, não posso. Calma, eu enganei-me nas contas, não faz mal, eu não tenho outro nome. Pronto. A quinta é basicamente fazer o que nós estamos a fazer, né, supostamente nestes desdobráveis, que é espalhar a palavra, contar aos amigos, às pessoas, influenciar familiares, como o Xavier fez, etc. Pronto, a última que eu acho que é uma cena super simples, especialmente para nós, que passamos imensas horas na escola e para os outros também passam imensas horas no trabalho, é não estar sempre a comprar garrafas de água. Portanto, na nossa escola temos várias máquinas. Cada garrafa chega a tipo 50 cêntimos. Nós na nossa turma temos o horário, nós ficamos lá do dia até à tarde. Todas as manhãs vem um senhor que reabastecer a máquina, todos os dias acaba tudo na máquina. As máquinas ficam literalmente vazias, não há nada. Tem que comprar garrafas de água, é literalmente um desperdício de água e de plástico. E são logo 10 fileiras de garrafas por máquina. Por máquina, ou seja, fica literalmente tudo vazio. Eu ainda tenho para aí umas 5 para trás. Exato. Agora tens tipo 2 máquinas. Não, tens mais, não há mais. Tens menos luz, é? Tens mais luz no meio. Qual é a tua prática? A minha prática como assim? Como é que tu não gastas a Eu gosto de garrafas de água. Então vou para a torneira na escola. Sim, também, tipo, a maior parte. Sim, Pronto, então, basicamente, o meu desdobrável foi esse. Não, Já mas passaste, não é? gostaste de fazer, isso é que não se estava a saber. Não, gostei. Por exemplo, nós não temos muita noção. Eu felizmente, ainda apanhei a parte da minha geração que saía à rua e não ficava literalmente em casa, tipo, a ver no computador. Portanto, na minha casa havia um computador, era o computador do meu pai. Eu não podia mexer muito porque se estragasse aquilo que vinha para mim e não era muito bem programado na minha idade. Portanto, eu jogava a bola na rua, como a minha avó diz, não passava carros dois carros de hora em hora, mas passavam tipo 10 em 10 minutos. Aquilo era rápido, mas já jogo, portanto, era divertido na altura. Pronto, foi isso. Basicamente, por exemplo, eu tenho um primo com cerca de 11 anos, cerca de 11, 12 anos, é um primo emprestado, basicamente. Então eu passo muito tempo com ele, quando vou para a minha mãe, e ele cada vez que me chama para ir, é só tipo para ir ter a casa dele. Quando lhe digo, vamos dar uma volta, eu digo, ei, quer andar? Andar, isso é fogo. Pois é, imagina, ele agora mudou de escola, ou seja, foi para o quinto, não, foi para o sétimo ano. Foi para o sétimo ano e tipo, ele disse assim, olha, já chegou a altura, tipo, acabou de ir para a escola, vais para transportes públicos. E ele, ei, que como? Eu digo, transportes públicos, que é isso? Como é que isso funciona? Pronto, acho que cada vez mais a tendência, por exemplo, de geração para geração atualmente, é ficar em casa, ligados às tecnologias. Nós não promovemos muito isso, ou seja, é um bocado irónico porque eu usei tipo, as tecnologias para fazer o descobre. Então, é um bocado mal para falar nisso, mas eu tipo, usei regularmente, usei
a tecnologia porque necessitava. E os miúdos não precisam de necessitar, tipo, estar sempre a jogar na Playstation, no computador, não é? Tipo, há um mundo lá fora e tipo, eles não sabem a maior parte do mundo lá fora. Por exemplo, eu... Oi, vai. Não sei se por exemplo, o meu primo não sabe muito bem, tipo, ele sabe onde mora porque, imagina, vai da casa da mãe à casa dos avós. Ele sabe esse percurso. Se nós começarmos a afastar mais, eu digo muito que ele saiba tipo, onde é que está. E está tipo na zona dele, suposto. Tipo, a 10 minutos de casa. Nós tivemos aqui de manhã uns bebês. Tivemos aqui de manhã bebês até o quê? Até 1 ano, 2 anos. Eu já vi o teu, já vi isso. Até aos 2 anos. E fomos buscá-los à creche e viemos a pé. E sempre que vamos buscá-los à creche, é possível que eles venham sem escolher. As educadoras não fazem escolher, eles vêm como se fossem pessoas, felizmente, em vez de serem pequeninos militares, todos vestidos de pico. Não podem ir, então puderam vir até aqui calmamente e por acaso até é uma creche muito escutante. Estou mesmo sempre a ver se não se estão a fechar assim em regras para. Mas é curioso que mesmo assim, mesmo com os bebês, por exemplo, esta sala branca que vocês explicaram, tem um mini desnível entre a parte branca e a parte castanha. Mini, sim. E estava uma miúda que ainda não anda, porque não agradeceu, e estava a fazer o movimento de passar aquele desnível, e uma das educadoras veio logo salvá-la daquela clivagem terrível, que era uma coisa desta altura. E tu ficas a pensar, mas é do melhor que é esta creche. E é uma creche popular, não é uma creche daquelas fechadas, é uma creche para qualquer pessoa e tem gente, são humanos. Mesmo assim, essa mania de cuidado, é tanto o cuidado que tu não experimentas, não sabes quanto é que pesam os ovos, não mexas nisso, podes partir, não comas os ovos, não tem gostos aos picos, não. Mas é um cuidado tão doido que as pessoas não vivem. Mas sabes uma coisa, Bernardo, eu também tenho visto, isso claro que existe, esse fechamento e essa entrada no mundo virtual e é bastante alimentado. Mas também existem outras vivências ao mesmo tempo. E eu também sinto que essas vivências são muito presentes. Muitas pessoas, muitos humanos que têm escolhido outras formas de ser mesmo e de estar. Só que normalmente não se fala muito disso. Portanto, quando a gente vê um terror que o mundo se está a transformar, está, mas também não está. Se a gente conseguisse ver também o que é que se está a passar de outras formas, de outras maneiras. Senão às vezes só dá vontade de uma pessoa morrer em pouca, isto é cada vez pior. Fazemos parte do fim do mundo. E as tecnologias que tu utilizaste para fazer isto não têm de ser um monstro, não é? Também podes pegar numa pedra e fazer assim. Não, por exemplo, acho que tudo em excesso é mau. Acho que há de saber moderar e controlar uma utilização, seja de tecnologias, seja de qualquer coisa. Levar ao extremo é mau. Deixa de ser saudável. Tanto, por exemplo, as tecnologias também abstermos das tecnologias, não acho que é uma coisa, seja uma coisa boa, seja completo, não utilizar nada disso, não acho que seja uma coisa boa, porque as tecnologias têm, como tudo, né, tem a sua vertente boa, a sua vertente má. Se repararmos, a vertente boa até é bastante útil para sabermos o que é que se passa ao redor, falar com pessoas, com alguém, com amigos que estão distantes, mas agora ficar tipo, em casa 3 meses, verão. Por exemplo, eu gosto de, por exemplo, a maior parte das crianças gostam tipo, da idade do meu primo, queixam-se da escola porque passam fechados. Passam, tipo, dizem, eu passo o dia fechado na escola. Chega ao verão, que é quando eles têm tipo, a altura de liberdade, supostamente, e podem aproveitar os 3 meses, eles passam fechados em casa no computador. Isso é uma escravidão voluntária. Exato. Não. Alguém tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Os flyers ou os dobráveis que vocês estão a fazer
Vocês têm planos de, por exemplo, de os pôr na escola, Sim, lá, sim, vai uma exposição na escola. Se não houver. Isso também era uma ideia. Mas Mas pô-los ainda mesmo não. a circular pelo. Como são desdobráveis, pô-los a circular Sim, em massa sim. é uma Em possibilidade. massa, acho que nunca, Em massa, nunca eu falamos tento. sobre isso. Mas Podem por acaso fazer acho a interessante. Mas por acaso é Agora gira a ideia. É bastante possível. Ah, É fácil. Isso não é A3, é? Mas não é só É fotocópia. A3 ou É A3, uma fotocópia, mas sim temos que mandar um recorte no meio. E, por exemplo, o meu trabalho necessita de outro passo, que é colar eles, exatamente. Sim, pois partes é, da o teu. estrada lá dentro. Então tens mais Ao trabalho. simplificar. Tens de fazer isso? Simplificar um produto de divulgação. Imagina, estamos lá na exposição, né? Tem tipo o teu que está em exposição e depois tem tipo isso. Que é para a malta tipo tirar. Claro. Ou. É para a Eu acho que é exposição, mais isso é inspirador. pensado. É mais Vais para. inspirador se vocês puderem também dar e partilhar a vossa história, porque eu acho que a história é pessoal. Perde quase o efeito do que é o projeto e o flyer. Pois é, que a história pessoal eu acho que é muito inspiradora, e se vocês puderem partilhar a vossa Sim, cada história um pessoal. tem o seu impacto. Um impacto diferente. Sim, são muito diferentes as histórias. E também porque varia também do tema e os impactos são completamente diferentes. Mas acho que é engraçado vocês falarem, normalmente, eu também fui buscar uma coisa ao que ele estava a fazer, também fui, portanto, também se acompanharam uns aos outros enquanto estavam a fazer Sim, isso. sim, sim, sim. E é uma entreajuda, por acaso a nossa turma nisso, acho que sim. Só que nós temos mais ou menos a turma dividida muito em dois grupos, do A e o B, e o C e o D. Nós estão sempre acompanhados, então, por exemplo, eles estão, os três estão mesmo na mesma sala quando estão em projeto, e eu e eles sentamos noutra, por isso. No quadro não acompanho o trabalho deles, e eles Grupo nós também não. A e B, Sim. nós estamos divididos em 4 e estamos divididos pelas tecnologias. Por exemplo, temos serigrafia, fotografia e magisteis. Os magisteis ficam sempre dois grupos, serigrafia um grupo, fotografia outro grupo. Portanto, eu fico sempre com a Emma, que nós somos o A e o B, ficamos todos juntos. Por exemplo, no bem o trabalho da Maria e deixa ver, porque são propostos. Também que bem o Bernardo. Por exemplo, uma coisa que eu tinha muita curiosidade em relação a essa forma como o vendo a vida e quando nós amamos. Por exemplo, vocês sabem onde é que estão? O espaço é este. Não É, faço nós- noção. pronto. E vocês sabem o que é o criar corpo, criar cidade? Que é onde depois. Isso seria uma coisa que eu gostaria, só de levantar o véu, pode ser a saia, levantar o véu, que talvez fosse interessante também nessa forma de pensamento rizomático ou em rede, também de uma coisa tão humana e tão sensível que vocês trazem, também ter essa vertente de vir ao encontro das outras criaturas sensíveis e humanas que existem e que se calhar também pensam, também esgravatam, também têm coisas para partilhar. Digo eu, acho que é interessante. Por exemplo, eu no sábado vou falar aquelas coisas que vou falar a um simpósio. Não me passa pela cabeça não estar lá toda a manhã a ouvir o que as outras pessoas vão falar ao simpósio e o que as pessoas que vão ouvir-se umas às outras têm para conversar. Pois já recebemos 2 pessoas a pedir para serem as últimas porque só podem chegar àquela hora. E eu fico a pensar, mas para que vão? Aquilo não é uma coisa para se partilhar ou é para eu chegar aqui e dizer assim, olha, isto é uma nação e eu que tenho, Deus te salve. Assim, então, leva, não preciso dela para nada, quer dizer. Estás a ver? Essa forma também de pensar que é muito eu, também às vezes faz um bocado como chama. Não estou a dizer que vocês a trouxeram, dá uma presença bastante simpática. Obrigada. O teu bolso é muito engraçado, é um caixote muito bonito. Depois tu fizeste a t-shirt? Não. Mas podia ter. Por acaso era rapaz por aí. Era, não é? Mas por acaso. Hã? Por acaso. Queres trazer um bocadinho? Que eu queria a cor de criacidade. Posso sentar? É simpático. Então já agora, mas vai gente, na verdade, não é só para vocês. Mas o criar para criar cidade, eu acho que não ambiciono a fazer isso, mas o projeto Ágora, onde eu estou a trabalhar há 2 meses e meio. Pedro, queres fazer do projeto há mais tempo? Eu posso ensaiar. Eu comecei hoje. Não, mas o projeto Ágora é um projeto da Universidade de Lisboa, do Centro de Estudos Geográficos, portanto há aqui algumas pessoas que são da área de Geografia.
e mais da área de geografia urbana, planeamento urbano. E é um projeto sobre a arte e a cidade e como é que, na verdade, como é que se encontra a arte na cidade e como é que as várias formas que nós temos de viver a cidade, de fazer a cidade, nós todos fazemos cidade, os políticos fazem cidade, os legisladores fazem cidade, as várias formas de fazer cidade, qual é o papel que as artes podem ter na influência desse fazer e de viver a cidade. Ou seja, por exemplo, nós agora, vocês devem ter consciência que Lisboa, neste sítio onde nós estamos, na Baixa, e no Chiado, aqui fora, que está completamente invadida e completamente vendida a pessoas que não são daqui, não é? Porque nós neste momento lisboetas não habitamos muito este espaço e o SEM é uma peça de resistência aqui na Baixa, não é? Como é que, por exemplo, o SEM, enquanto um organismo artístico e de investigação artística, contribui para pensar a cidade de outra forma e resistir a essa forma de vender a cidade, por exemplo. E o nosso projeto propõe-se a identificar vários destes casos, tentar perceber o que tipos de expressões artísticas é que existem na cidade, se são formas de resistência ou são formas de alimentar essas formas de vender a cidade, por exemplo. Isto é um bocadinho um projeto água, acho que para mim é um bocado isto. Não sei se... É isto? Vender e escoar os conteúdos da cidade. Sim, estou a dizer vender é um Pois, exemplo. é uma parte. Sim, acho que há um grande mau aproveitamento da cidade. E falo então na minha zona, na Graça, que eu vi a Graça de há uns anos para cá e comparando essa mesma Graça de há uns anos para cá para agora, está completamente virado do avesso. Porquê? Porque os turistas do nada apareceram todos tuk-tuks por todo o lado. Moiés, tenho 3 lojas, 3 seguidas. Uma loja, 2 lojas, uma porta com uma casa e outra loja. Epá, Olha, lojas de quê, já? Mercearias que agora pá, em todo lado. Eu não percebo. Estás-me a dizer as mercearias gourmet, aquelas que têm os tradicionais pastéis de bacalhau? Não. São tradicionais, não sabias? Não, dos Vai indianos. há um ano e meio. Dos indianos. As pessoas da Índia, do Bangladesh, de toda Sim. todas essas pessoas que vêm para esses lugares vêm normalmente ocupar um espaço que mais cedo ou mais tarde vai ser ocupado por uma coisa gourmet. Sim. Não tenha. Não. Sim. Porque são os únicos que também compram aquilo e fazem aquilo no Não espaço. são esses que cá estão nas mercearias, são outros. Sim, mas não há ninguém a querer fazer coisas, lá está. Porque se houvesse, porque eu acho estúpido, quer dizer, tens ali 3 lojas seguidas, epá, só mesmo porque alguém Está a lavar dinheiro. Pois. E acho estúpido. E, por exemplo, também aqui na Baixa, porque é que temos uma Zara, uma Vesca e uma Polendia? Tipo, podíamos fazer coisas muito mais interessantes naqueles espaços. Mas, no entanto, não há ninguém que pegue naquilo e tenha dinheiro para isso. Não há ninguém. Quer dizer, podes dizer o que tu quiseres. Não ia dizer não digas isso, diz o que tu quiseres. Sim, de certeza que há Mas vamos interesse. pensar um pouco mais. Vamos De pensar certeza um que há pouco interesse, mais. mas Qual é aquilo que é a capacidade de ação do cidadão? Os cidadãos estão a ser despejados, não é? De suas casas, pessoas que viveram no mesmo lugar durante anos, durante a vida toda. Uns recebem uma cartinha, outros recebem logo os bulldogs. Sim, e também agora a minha casa está toda podre, cheira a racha e não sei o quê. Só por estar na Graça, aquilo aumentou 30 mil euros de valor. Aquilo está mais uma data de gente a querer comprá-la. Isso já não faço ideia, mas é bem provável. É. É bem provável. Não vi. Portanto, mas sim, se há coisa que me revolta é o mau aproveitamento de espaços. Principalmente, os espaços comerciais estão todos. Pá, 3 mercearias uma ao lado das outras. Temos 3 lojas de roupa uma ao lado das outras. Franchisings
estupidamente grandes, em que o capitalismo é aquilo que reina. Pá. O capitalismo mata. O turismo chegou tão alto que eu já vi turistas no Casão. Não há nada para ver. Foi um engano. Quem prova aqui? A esquadra. Ah, que esquadra foi isso? Se calhar é para ver português. Se calhar é para ver português. Olha como ele sabe. Mas tipo. Mas Se calhar no Cacém não andam todos com aquele pauzinho. Ou andam? Os não turistas. É que eles já estão fartos de andar. Os não turistas também andam com os selfie-stick. Mas se calhar estão fartos de andar na rua e só ver pessoas iguais a eles. Eles encontram-se no aeroporto e nos barcos. São os mesmos nas ruas, é uma seca. Foram para o Cacém. Eu se fossem eles também iam. Para o Cacém já não iam. Bora a Portugal, bora, vamos a Massamá. Olha, isso era um ótimo panfleto. Não, a cena é que eles chegam tipo do aeroporto, quando eles apanham, tipo, chegam lá em Areia, chegam lá tipo dentro do comboio certinhos, viram-se para mim, mano, como é que eu vou para Massamá? E eu, porquê que Opa, não vais. há um rio, mano. É já escolhes o negócio de tuk-tuks para lá. Vamos passar por uma zona muito importante de Lisboa, Massamá, onde se encontram bastantes cidadãos portugueses. Ontem estávamos a discutir uma ideia brilhante que é, estão a destruir vários bairros, várias casas e por aí fora. Mas então há um bairro ali na Dameia, que é o bairro 6 de Maio, que as pessoas estão-nos a destruir as casas com elas lá dentro. De maneira que é chato. Casualmente. Já não tem cozinha, Nem que nós pensámos pedir aí uns tuk-tuks, ir até lá de tuk-tuk, lá está. Todos com uma malinha com rodinhas e um selfie stick. Fazer uma manifestação turística no bairro 6 de Maio. E não foram? Ainda não, mas olha que não está longe. Olha, tiveram uma ideia fixe. Não, isso, ideias não faltam. Por acaso, uma coisa que me choca, estava agora a pensar, estávamos a dizer aqui do bairro, que está cheio de turistas. O que me choca também é, eu trabalho há 5 anos no Chiado e desde todos os dias, praticamente, as escadinhas do Duque, não sei se conhecem, mas conhecem vocês? Aquelas escadinhas que recebeu o castelo. Sim, ok. Não é? Portanto, estão sempre aí turistas e tem 3 ou 4 restaurantes. 3 restaurantes que tem sempre uma pessoa a incitar-nos a sentar lá no restaurante. E eu passo lá quase todos os dias, eles continuam a tratar como uma turista. E isso faz-me confusão. Eu gosto do eufemismo incitar. É verdade. É um bocadinho mais que incitar. Quer dizer, até são respeitosos e é isso que eu acho. E que me faz confusão. Como é que eles não se aperceberam? Eu respondo, eu digo boa tarde, já comi, já marmita, já brinco com eles, para ver se eles reparam que eu sou a mesma pessoa. Mas eles se calhar são o robô Sofia que está na Síria. Pois é isso. Não consegui estar assim. Mas é a outra parte, não é? Porque há muitas pessoas que já estão sensibilizadas para essa realidade e muitas pessoas que estão nestes contextos que se queixam dessa realidade, não é? Que já não existem nos locais. Mas depois aqueles que permanecem, estou ali a falar de pessoas que trabalham ali há anos, e muitos deles, quando nós nos sentamos à mesa, queixam-se dos turistas. Então, eu sou portuguesa. Mas eu acho que nem é ser só o ser português, podes não ser português. Sim, És humano. Olha, uma das coisas que nós fazemos no SEM, que é um Centro de Investigação Artística nos Estudos do movimento e do comum, tem a ver com essa coisa do comum. E brincamos a outras coisas. Uma das coisas é habitar a cidade. Podemos dormir na rua, podemos soltar a fazer nada, fazer um piquenique, atravessar, podemos fazer uma manifestação, pode ser o que for, principalmente é baseado em fazer nada, no sentido em que não temos nenhum objetivo de chegar ali e mudar as coisas, mas não tem que ser a EML que detém a propriedade do passeio, por favor. Então, uma das coisas que nós fazemos é uma brincadeira, estou aqui só porque vocês estão aqui, há ali uma mala cheia.
Isto a gente chama fanzine, que é um... Pronto, são colagens, só que são feitas com as revistas que a gente traz e com as pessoas que a gente vai encontrando. Fotografias, dizeres e por aí fora. E depois, na semana seguinte, fazemos uma fotocópia atrativa e voltamos a esses lugares com os escritos e as fotografias. Há pessoas que se conhecem, há pessoas que se conhecem, por exemplo, aqui da Rua do Bem Famoso e lá ao fundo, em São Bento, conhecem-se através destes jornalinhos, nunca se viram. Portanto, são como se... Olha, o que é que estás a vir agora a fazer? Okay. Essa questão de habitar e de desfronteirizar os espaços é uma coisa que nos interessa bastante. E por acaso senti até fixe mesmo que a coisa perca um bocadinho de qualidade dos vossos flags, dos vossos escográficos. Estão muito fixe, com aquele corte e tudo. Se calhar ter uma versão low cost, como eu estava a dizer, lá está, que não fica maravilhoso e lindo. E também não é só a informação que conta, estás a ver? Não é só, portanto, saibas, tens de tomar um banho só de 5 minutos. Mas é a própria ação de estar com alguém, estás a ver? A não ser que queres também ir ali para a Rua Augusta com uma data de coisas e entregues assim como entrega aquela coisa que estás dentro, não é? Quer dizer, ninguém é que vai ler aquilo. Não quero achar. Pois? Mas esse encontro pessoal, as pessoas não esquecem. As pessoas não esquecem isso. Alguma aqui ao fundo da rua, é nova que vai ser. A Rua dos Franqueiros, aí há 5 anos é esta parte, a gente já cá está há mais anos. Há 5 anos é esta parte, parece cogumelo. Uma loja, um espaço fecha, abre um. Nós estamos aqui todos os dias e todos os dias vemos coisas novas. Abre-se. Lindas. Maravilhosas. Obrigada. Eu vou para o café. Vais tudo. Vai saltar no senhor da Telepisa, às vezes. Vais no comboio. Vais aqui neste comboio. Obrigado, Júlia. Obrigado, não sei os vossos nomes todos, mas obrigado a todos por terem partilhado. Foi super diferente do que costumam ser. Diferente, mas foi muito bom. Obrigada. Obrigada também pelo convite. Obrigada a vocês. Nós agradecemos pelo convite. Mais que agradeço. Exato. Depois de receber notícias de alguém da vez. Sim, os folhetos têm que voltar a... Eu não vi este pequenino. Aí aquela cena das teorias, não é? Da série.